Nos últimos 2 meses da minha vida, eu me dediquei ao desenvolvimento humano. Então, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto. Antes da gente falar do desenvolvimento em si, é muito importante a gente entender o que é um ser humano. Ser humano, por definição, é o ser, a essência divina, e o humano vem do latim humanoico, que significa corpo físico. Todo ser humano, querendo ou não, ele é uma essência divina que habita um corpo. E isso não tem nada a ver com religião, tá? As pessoas acabam atrelando muito isso e não tem realmente nada a ver. A parte de ser um ser humano e todos termos uma essência divina dentro de um corpo físico, o que significa? Que essa essência divina é o nosso corpo de energia, o nosso corpo de luz, a gente chama assim. E a parte física, ela tem a nossa parte mental, a nossa parte dos sistemas, o cérebro, os comandos, as crenças, é bastante coisa também. E se a gente não cuida dos dois ao mesmo tempo, a gente não está se desenvolvendo por completo. E aí a gente chega num tema que eu amo, que é o desenvolvimento humano. Só para vocês entenderem o que seria o desenvolvimento humano. É uma forma que o ser humano tem de evoluir todo o seu potencial. Você poderia correr mais rápido, você poderia trabalhar melhor, você poderia tratar as pessoas melhor, você poderia comer menos e mais várias coisas. Cada pessoa tem um potencial designado para si, só que nem sempre é desenvolvido. Então, sabe quando você olha para aquele amigo, você pensa, nossa, sei lá, esse meu amigo poderia fazer muito mais coisa do que ele faz? Tá tudo bem, isso não é cobrança, não. Isso é o potencial. É você conseguindo enxergar quão longe aquela pessoa pode ir. Só que antes da gente olhar para o próximo, a gente precisa olhar pra gente. Sabe aquela brincadeira da máscara de oxigênio? Que antes de você colocar em alguém, você coloca a sua. Então, antes da gente falar do desenvolvimento abertamente, que nem eu tô vindo falar aqui com vocês, eu estudei por 500 horas seguidas. Então, eu fiz um planejamento nos meus 2 meses, nos meus 2 últimos, e eu dividi 500 horas só para desenvolvimento humano. Isso incluiu uma série de atividades e estudos que eu tive, que eu vivenciei e que me mudaram para sempre. Então, eu tô muito a fim de fazer esse vídeo para explicar. Não sei se eu tô confusa, mas mais para vocês entenderem mesmo. Essa parte de se desenvolver, ela depende só da gente. A gente tem um probleminha, que eu digo um probleminha porque de fato já foi muito na minha vida, que é sempre culpar alguém. Então, a gente culpa o destino para ser quem a gente é. A gente culpa Deus, a gente deixa na mão de Deus. A gente deixa na mão da vida, tipo, eu faço bastante, a vida vai me trazer. A gente não pode deixar na mão de ninguém, porque ninguém tá fazendo nada por você se não for você mesmo. Sério. Se você não levantar e não for atrás da realização dos seus sonhos, eles não vão se realizar e bater na sua porta realizados. Um dia, talvez, o universo já foi assim, porque a gente vivia de fato na era de peixes. Só que agora que a gente vive numa outra era, que chama Era de Aquário, chegou a hora de você, solto no universo, nos vários oceanos, fazer o que você quiser. Somos todos livres. E isso é legal, mas isso também é muita responsabilidade. E aí a gente chega numa palavra muito importante, que é a responsabilidade. Responsabilidade do quê? Pelos seus atos. Todos os seus atos vão trazer algum tipo de consequência. Então, se você começar a pegar para você a responsabilidade de se desenvolver e não deixar na mão de uma vida, não deixar na mão de um destino ou de uma força maior, é você levantar todos os dias, estudar, se dedicar e se desenvolver. Parece muito simples, mas ninguém faz. Por exemplo, qual foi a última vez que você leu um livro? Qual foi ótimo? Quando? Quando foi a última vez que você parou para ensinar alguém sobre alguma coisa que você aprendeu? Eu não sei a resposta dessas perguntas, mas se elas foram respostas do tipo, não me lembro, provavelmente você não deve estar se preocupando muito com o seu desenvolvimento humano. E para se desenvolver, vocês podem pesquisar, tem vários blogs, vários sites, vários canais, também posso deixar várias dicas para vocês, mas o mais importante de tudo é a consciência. Então você entende que você é um ser humano e esse ser humano tem um corpo de energia e tem o corpo mental e daí por diante você começa a fazer um trabalho em todas as vertentes. Só para vocês entenderem, eu vou exemplificar um pouco aqui.
eu percebi que tinham várias coisas em mim que eu tinha que resolver. Várias, muitos defeitos, Brasil. Só que dava de fato para melhorar. Por exemplo, eu procrastinava tudo na minha vida, tudo. Tipo, eu preciso comprar o presente do Natal. Eu deixava pro dia 26, não era nem no 25. Era depois que já tinha passado o Natal. E várias outras coisas. Eu também era uma pessoa que eu gostava de centralizar, fazer tudo sozinha, tudo. Tipo, eu vou emitir a nota, eu vou responder o e-mail. E aí eu também aprendi que nada é melhor como uma equipe. Então, quando você vai ganhando consciência de algumas coisas, você naturalmente vai se modificando. E eu gostaria de aproveitar também para contar para vocês como foi esse meu processo de desenvolvimento humano. Na verdade é contínuo, tá? Ninguém se desenvolve assim em tanto tempo, em tantas horas e acabou. Na verdade, o desenvolvimento é uma busca para sempre. Daqui até a hora que você morrer, que eu morrer, a gente vai estar procurando se desenvolver. Pelo menos essa é a ideia que eu acredito que as forças superiores queriam quando colocaram a gente aqui, mas não de fato é o que a gente faz. Então vamos assumir um pouquinho a culpa, assume o destino nas nossas mãos, porque ficar esperando que alguém vá trazer, enfim, gente, não dá, tá? Você tem que fazer o seu, já deu. Chega! Muda o Brasil! O meu processo de desenvolvimento humano durou 2 meses e foram 500 horas em um lugar chamado Lequer, que é um centro de desenvolvimento. Lá na Lequer eu fazia diversas atividades, como eu fiz reiki, foram mais ou menos 10 sessões de 2 horas, foi muito proveitoso, juro. Eu entendi como organizar mais esse campo mental, porque o nosso cérebro, nossa mente é uma confusão. Se você deixar, você é levado. Então é muito importante você estar no centro dos seus pensamentos também, né? E gerenciar um pouquinho melhor o que você tem pensado por aí. E lá eu também fazia reiki. Para quem não conhece, reiki é uma forma de reequilíbrio desse corpo de essência divina. Então, por exemplo, às vezes eu chegava lá e minha terapeuta olhava para mim e falava assim: Gabi, você sentiu ciúme essa semana? Aí eu pensei, nossa, acho que eu senti. Namoro, normal. Aí ela, você desligou o seu chakra cardíaco. Ou seja, aqui estava parando de emitir energia porque eu estava sentindo ciúme. Então tem coisas muito mínimas que a gente não faz ideia e que é muito importante cuidar. Porque às vezes você tá até lutando contra a corrente, você tá lá se dedicando, estudando, mas as coisas ainda não acontecem para você. Então, por isso que é tão importante a gente ter essa visão macro e a gente olhar não só para o espelho, para a maquiagem, para os músculos e a gente olhar muito dentro da gente, porque tem muita coisa para a gente resolver. E eu também fiz algumas terapias de programação neurolinguística, PNL. O nosso cérebro, ele não sabe o que é real e o que não é. Por exemplo, se você está na sua casa e você começa a imaginar um momento em que você é assaltado, ou que você é agredido, alguma coisa assim, naturalmente o seu corpo já começa a despertar sensações de como você estivesse lá sem você estar. Isso porque é o seu cérebro que comanda os seus sistemas e ele não sabe o que é real e o que não é. E com isso, a gente consegue se reprogramar o tempo inteiro. Todo mundo já veio com uma programação neurolinguística pré-estabelecida, mas a gente vai evoluindo e desenvolvendo essa programação o quanto a gente conseguir resolver e entender. Eu não sei se eu confundi um pouco a cabeça de vocês, eu espero ter sido clara. Eu também queria fazer um vídeo rápido, mais para vocês entenderem e despertar essa curiosidade em vocês sobre o desenvolvimento humano, porque é só jogar no Google, é só dar uma pesquisada, você vai, sem dúvida nenhuma, encontrar muita coisa legal. Eu também, se vocês gostarem, claro, posso fazer mais vídeos como esse. E se quiserem me mandar direct também, posso passar dicas de livros. E para quem se interessou, esse desenvolvimento humano que eu fiz durante 2 meses foi o programa Lotus, que eu desenvolvi em parceria com a Lequer, que é esse centro de desenvolvimento. Então, se alguém se interessar, fica em São Paulo. Te garanto que são 2 meses, você vai lá uma vez por semana e o seu aprendizado que você vai receber não está escrito. E se tem uma dica que eu posso deixar para vocês que me seguem e que estão aqui já há alguns anos me acompanhando, vamos evoluir, gente. De verdade. Se você reparar o mundo, tem muitos problemas que poderiam ser evitados por nós mesmos se a gente fosse desenvolvidos. Não tem como a gente reclamar do desenvolvimento do nosso país enquanto a gente, como ser humano brasileiro, nem se preocupa em se desenvolver.
Então eu acho que se a gente está falando de um universo, a gente fala sempre de duas partes. Vamos fazer a nossa, que daí a gente vai cobrar dos outros também. Um beijo, obrigada, seus lindos!